satisfação estar aqui novamente. Estava aqui na mesa, participando da mesa, muito interessante, por sinal, na parte da manhã. Bom, vou iniciar aqui a minha fala, já fazendo a minha audiodescrição. Sou um homem branco, tenho 1,82 m de altura, estou usando um terno azul, uma gravata laranja, como disse na manhã, em homenagem ao professor Jorge, que me convidou para esse evento, a quem agradeço muito, professor Jorge. Tenho uma barba que já está ficando grisalha, mas, como disse na parte da manhã, também me vejo como um branco, mas misturado também, porque tenho ascendência europeia e indígena. Queria aqui ressaltar novamente a minha satisfação de estar participando desse evento. Acho que eu fiquei muito contente quando conheci o professor Jorge lá na Unicamp, e nós tivemos um almoço em que houve esse convite. Eu fiquei muito surpreso, mas aquela surpresa bem positiva, né, de um convite bem interessante, de participar de um evento como esse. Então, por isso, queria agradecer, antes de tudo, ao professor Jorge, como já agradeci de manhã, agradecer a Daniele, a Taíde, a curadora do evento, e, em nome dela, né, aqui o Instituto Pernambuco Porto, e a todos os demais envolvidos na organização, cumprimentar a todos os presentes aqui e a todos que estão nos assistindo de forma online. Bom, como já foi anunciado, então está aí na tela, né, a minha fala hoje é sobre o papel da língua portuguesa no programa formativo intercultural para ingressantes pelo vestibular indígena da Unicamp. Acho que é importante contextualizar aqui brevemente porque eu escolhi esse tema. Inclusive, na parte da manhã, eu falei sobre o papel do português indígena na educação de ensino superior. Então, a ideia é que a minha fala na manhã fosse um preâmbulo para o que eu vou trazer aqui. Aqui eu vou falar mais especificamente sobre o que é esse programa, entendendo que há uma correlação entre a ideia de um programa intercultural voltado exclusivamente para alunos indígenas e toda a questão que a gente vem discutindo aqui sobre a questão da lusofonia. Então, acho que há uma relação que eu acho que é um pouco disso que eu quero explorar. Entendendo que aqui o meu foco vai ser na discussão do papel da universidade nesse processo. O que as universidades podem fazer, de alguma forma, para promover uma visão de lusofonia que contemple a diversidade. E aí eu vou trazer... Aqui, primeiro, eu trago alguns dados. Na parte da manhã, eu trouxe os censos de 2010, mas aqui eu trago de 2022 também. Acho que é importante dizer que no censo mais recente que nós tivemos, nós temos quase 1.700.000 indígenas no Brasil, pertencendo que estão localizados em 573 terras indígenas que são hoje regularizadas, demarcadas ou homologadas. E, claro, há muitos indígenas morando em áreas urbanas por todo o Brasil, né? No censo de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que realiza esses censos, o IBGE, ele contabilizou quase 900.000 pessoas indígenas, de 305 etnias, de 274 línguas. E aí, um pouco para explicar, primeiramente, mas por que surgiu, por que a população indígena dobrou em 12 anos, né? Na verdade, aumentou, obviamente, o que é um ótimo sinal, mas aqui é importante explicar que houve, por dois motivos também esse número aumentou, né? O censo de 2022 encontrou mais terras indígenas do que o de 2010. Então, isso é importante, e aí isso já registra em si um aumento significativo. Mas há uma mudança significativa metodológica no censo de 2022 que fez aumentar esse número consideravelmente. Que até então, a pergunta que se fazia no censo de 2010 era qual é a sua cor. Então, se a pessoa... muitos indígenas diziam, a minha cor é parda. Ele não dizia que eu sou indígena. E quando a pessoa respondia, eu sou pardo, ele não era contabilizado como indígena. Só em 2022 houve essa mudança metodológica de perguntar, em vez de perguntar qual é a sua cor, perguntar, você se considera indígena? E aí, se ele respondesse sim,
ele seria contabilizado como indígena. Então, há essa mudança metodológica que fez toda a diferença. Então, muitos pardos, em 2010, na verdade, eram indígenas. E aí, obviamente, então, o que quer dizer que o número de indígenas já era maior em 2010 do que o que aparecia no IBGE. Enfim, acho que é importante esse esclarecimento. Aqui eu queria trazer alguns dados, eu não sei o quanto também está visualmente para vocês. Aí é a distribuição da população indígena no Brasil por estado brasileiro, né, em todos os estados brasileiros, né? Então, obviamente, a população maior está no estado. Nós temos quase 500 mil de indígenas vivendo no estado do Amazonas, né? Então, aí depois vem Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, e aí na ordem até... mas temos... É importante, eu acho, que esse gráfico para mostrar que a distribuição de indígenas no Brasil ela não está concentrada em 1, 2 ou 3 estados, ou nos estados do norte, como muitos imaginam, né? Quando se pensa, por exemplo, na população indígena, as pessoas imaginam os indígenas estão lá no norte do Brasil. Não, os indígenas estão distribuídos por todo o Brasil, né? Obviamente, a concentração maior é na região norte, mas, por exemplo, nós temos, olha lá, muitos indígenas na Bahia, que é a região nordeste do Brasil, né? Só Pernambuco também, né? Enfim. Aqui também, então, também é por estado, mas é um quadro comparativo, né? Comparando os censos de 2010 e 2022. Obviamente, vocês vão perceber aí a diferença, dada aí a explicação sobre a mudança metodológica. Há uma mudança considerável no número de indígenas, né? Sobretudo no estado do Amazonas, né? Mas em outros estados também, no caso da Bahia, Mato Grosso do Sul, enfim. E o que mostra aí uma população, então, atualmente de quase 1.700.000 indígenas no Brasil todo. Aqui também, pessoas indígenas no Brasil por município. Essa figura é interessante porque ela dá um panorama para a gente, né? Então, ali, quanto mais escuro o azul, mais a maior concentração de indígenas. Então, a gente tem, olha lá, cidades entre 5.000 e 72.000 indígenas, que é a área mais escura. Obviamente, você vai encontrar na região da Amazônia, mas também em várias regiões do Brasil, onde você vê o azul escuro, né? Então, obviamente, são, olha lá, algumas regiões que não tem indígenas, né? Mas são pontos brancos no mapa, né? São pontos isolados. Então, isso é interessante para mostrar que os pontos isolados são os pontos onde não temos indígenas, né? Ao contrário do que muito se pensa tradicionalmente, né? De que os pontos isolados seriam onde nós encontraríamos os indígenas, e o que não corresponde aí à realidade. Aqui eu acho que é importante, e aí já trazendo um pouco para o assunto que eu vou tratar hoje, né, que eu cito a Constituição Federal de 1988, que é a nossa Carta Magna e que na qual ainda é a nossa Constituição vigente. No seu artigo 210, ela diz que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino fundamental regular será ministrado, e aí acho que eu queria destacar, em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é o fato de isso já vi assegurado na Constituição de 1988, que é garantido, há ao mesmo tempo, como eu falei na parte da manhã, a questão da obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa, mas também, ao mesmo tempo, a Constituição garante a utilização das suas línguas maternas, né? Então, a questão do bilinguismo e do multilinguismo, ela é garantida pela Constituição formalmente, e acho que isso é importante a gente frisar. E aí, eu retomo brevemente o que eu falei na parte da manhã, começando com essa questão, né? De que português estamos falando quando nos referimos às muitas etnias linguísticas, né? Como eu disse mais cedo, né, o que a gente tem ali, o português indígena, primeiro a gente tem que ter a ideia do português como a língua portuguesa como aquela língua das relações interculturais.
de alguma forma, ela se estabelece, sim, em alguns contextos, como uma espécie de língua franca, ou, como diz a Teca Maia, como uma língua panética, porque ela atravessa certas etnias e ela é usada, claro, vai depender da realidade sociolinguística, cultural, histórica de cada povo. Como eu falei de manhã, há povos que utilizam a língua portuguesa como segunda língua, como terceira, como quarta língua. Há povos, inclusive, que não têm mais a sua língua materna e usam o português como sua primeira língua, né? Mesmo em contextos mais informais, né? E há, ao mesmo tempo, mesmo esses povos que utilizam a língua como primeira língua, a língua portuguesa como primeira língua, há um interesse também estratégico de começar um movimento inverso. Eles aprendem a língua portuguesa como primeira língua, mas, ao mesmo tempo, a usam como resgate de suas memórias culturais, linguísticas, e no afã de resgatar as suas línguas maternas também, de alguma forma. Então, há duas denominações que vêm aparecendo nos textos acadêmicos. Uma é de usar o português indígena, aí eu cito Abraham dos Santos, mas também há uma intenção de usar, de marcar a etnia. Então, eu digo português mais o nome da etnia. Por exemplo, português Caigangue, português Ampiauã, no afã de dizer, olha, isso é um português, mas tem a influência da etnia que faz uso dessa língua, né? Então, há as duas denominações. Que, nesse segundo caso, não deixa de ser também, é um português indígena, que é essa língua falada por eles. Então, essas caracterizações do português, aqui a ideia que eu estou tentando trazer é de que elas ajudam a romper com a ideia da língua portuguesa como uma língua imposta aos indígenas, né? Então, a questão entra também aqui, então, que é o que eu falei mais cedo, a ideia de que a língua portuguesa ela pode também ser usada como algo estratégico para que esses povos, de alguma forma, consigam se envolvam numa série de questões relacionadas à sua cultura, à sua língua, e mesmo com o não índio, não indígena, né? E, claro, no bojo dessa discussão vem a questão da responsabilidade das instituições de ensino em relação ao reconhecimento desse português indígena. Então, ao mesmo tempo, ela é estratégica para muitos desses povos, mas ela também pode ser estratégica para as universidades. Então, acho que é um pouco isso que eu vou tentar trazer aqui hoje. Entendendo, então, acho que é outra questão aqui, já falei de manhã, né? O português, então, é a primeira, segunda, terceira ou quarta língua, né? Ela é adicionada, então, ao repertório, ela é uma língua adicional, é um termo também que vem sendo bastante usado ao repertório linguístico do falante, que já é usuário de pelo menos uma língua indígena, né? Então, ela funciona como uma língua franca, uma língua panética, utilizada em praticamente todas as relações interculturais no território brasileiro. E é interessante isso, como o português, ele também, de uma certa forma, ele cria um contexto, ele promove a ideia de uma situação bilíngue, né? Em que muitas vezes há uma autopercepção de que, olha, eu falo uma língua e eu estrategicamente agora vou usar o português para um determinado fim, né? Então, há esse autorreconhecimento por muitas comunidades indígenas, o que é interessante, o que promove também uma valorização da sua língua, né? Então, a aprendizagem do português ela é, ao mesmo tempo, compulsória e desejada, e pode ser tanto posterior ou concomitante à aprendizagem da língua indígena. Há muitos casos em que, claro, ali você tem muitas escolas, por exemplo, indígenas, que eles aprendem formalmente a língua portuguesa, enquanto aprendem a língua materna em casa, né? E há casos em que a língua materna ela é apenas falada, mas há casos em que a língua materna também se desenvolve o sistema de escrita da língua materna. Então, a aprendizagem da escrita, por exemplo, ela é concomitante à aprendizagem da escrita da língua portuguesa, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o português também é aprendido, em alguns contextos, independentemente da escola, né? Claro, e aí há certos contextos em que, por exemplo, certas relações comerciais, o português ele é muito usado em várias comunidades indígenas. Então, o bilinguismo é, então, portanto, uma estratégia
indígena deliberada para a manutenção da própria indianidade. Acho que eu queria recuperar isso aqui, foi um pouco do que eu falei na parte da manhã, porque, como eu falei, um preâmbulo para apresentar aqui para vocês o programa de intercultural indígena. Bom, o que é, então, esse programa formativo intercultural para ingressantes pelo vestibular indígena, que a gente está chamando de Profive? Eu queria, antes de tudo, trazer aqui um pouco de histórico. Eu não sei se todos aqui conhecem a Unicamp, mas um pouco do histórico das ações afirmativas que a gente tem tido na Unicamp nos últimos 20 anos. Acho que é importante. Em 2004, nós tivemos o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que a gente chama de PAS. O que é esse PAS? Bom, a gente tem um vestibular tradicional, mas em 2004 nós passamos a adicionar pontos à nota dos candidatos provenientes de escola pública no vestibular. Então, o aluno que fez o ensino médio, né, todo em escola pública, ele, ingressando por esse programa do PAS, ele recebia pontos extras na nota do vestibular. Ainda era um vestibular único, mas ele ganhava esses pontos extras como forma de compensar, já que a maioria dos alunos que até então nós recebíamos eram alunos provenientes de escolas particulares, não escolas públicas, como meio de trazer mais alunos de diferentes classes sociais para a Unicamp. E tem sido, na verdade, esse programa continua existindo e ele tem sido um programa bastante exitoso, né? Em 2010, nós tivemos, foi implementado na Unicamp o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, o Profis, que é voltado a estudantes que cursaram o ensino médio todos em escolas públicas. Aí é um outro programa. Então, são 120 vagas oferecidas anualmente, não via vestibular, mas com base nas notas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, aí esses alunos, a gente vinha 2 alunos de cada escola pública da região de Campinas, nós abrimos anualmente 120 vagas, eles não ingressam via o vestibular, eles fazem um curso de formação superior que dura 2 anos, eles cursam disciplinas de todas as áreas do conhecimento e, no final de 2 anos, cada curso de graduação abre 1, 2 vagas no seu programa e eles ingressam sem fazer o vestibular. Eles são selecionados pela nota que eles tiram nesse programa, nos 2 anos que eles cursaram. Também tem sido um programa muito exitoso. Em 2017, nós aprovamos as cotas étnico-raciais para ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, né, oferecendo 25% do total de vagas a candidatos autodeclarados negros, né, pretos e pardos. Que também tem sido o número de alunos que nós temos atualmente autodeclarados pretos e pardos. Hoje, ao último vestibular, nós tivemos 35% o número hoje que nós temos, não o número total de alunos na Unicamp, mas que ingressou no último vestibular, o que já mostra que ele tem sido também bastante exitoso. E em 2018, ainda em 2017, perdão, nós tivemos aí sim a aprovação do vestibular indígena, que é o exame com prova específica para estudantes indígenas. Então, foi a primeira vez a aprovação do vestibular e o primeiro vestibular aconteceu em 2018. Nós tivemos 611 alunos, candidatos indígenas inscritos. Na época, nós tínhamos apenas 72 vagas. Hoje, nós oferecemos 130 vagas exclusivas para candidatos indígenas. Em 2019, então, ingressou a primeira turma de estudantes indígenas via vestibular indígena, né? Então, vagas exclusivas. Ainda no mesmo ano, foi criado um grupo de trabalho na Unicamp, com início de discussões sobre um percurso formativo. E aí acho que é importante situar, diferenciado, ele tem que ser realmente diferenciado para os estudantes indígenas, né? E aí houve um primeiro delineamento desse percurso em 2021, né, que se chamava PFI, que era um percurso de 6 meses, né? E aí em 2023, ano passado, nós tivemos discussão novamente, avaliando isso, e aí se criou o Programa Formativo Intercultural para Ingressantes Indígenas, que foi aprovado, então, este ano. Então, está sendo aprovado, acabou de ser aprovado em maio deste ano, e nós vamos ter a primeira turma ingressando nesse programa em 2025. Então, é algo extremamente novo.
Porque o que acontecia? A experiência que nós tínhamos esses alunos ingressavam e havia algumas dificuldades, eu vou apontar aqui que tipo de dificuldades eram essas, de adaptação desses alunos, que são de diferentes ordens, desde de ordem financeira até cultural, né? E aí se criou inicialmente esse programa de 6 meses. O que aconteceu era o seguinte, havia um problema, digamos assim, não só metodológico, mas também de melhor entendimento dessa realidade. Porque o que acontecia? Eles ingressavam, eles cursavam essas disciplinas desse programa concomitantemente com as disciplinas de graduação. Então, eles simplesmente não tinham tempo para cursar todas essas disciplinas. Eles cursavam, que já era um período, já era uma carga bastante pesada, e eles ainda tinham que cursar essas disciplinas que eram de caráter mais geral, que eram disciplinas introdutórias. Obviamente, em geral, nós não tivemos muito sucesso com esse programa. Então, a ideia desse programa, e aí, por isso eu estou já apresentando o novo que foi apresentado esse ano, que é diferente, qual é o formato, né? Mas eu acho que antes é importante aqui mencionar por que nós criamos. Nós temos, não sei se vocês sabem, 349 estudantes indígenas matriculados atualmente, de 48 etnias diferentes. E aí estão as etnias. Eu acho que isso é importante mostrar, porque a ideia de criar um programa exclusivo para alunos indígenas não é uma coisa baseada simplesmente, olha, nós vamos receber esporadicamente alguns alunos indígenas. Há um aumento gradativo e é um programa que visa constantemente o aumento de estudantes indígenas na universidade. E dada aí a variação de etnias, a quantidade de etnias que nós tivemos foi aumentando também. Então, era preciso pensar um programa, dada essa complexidade que nós temos hoje na Unicamp. A primeira que eu mencionei, inclusive, foi a Baré, que eu mencionei hoje de manhã, né? Que é uma etnia que usa o português como segunda língua, aprende, né, o português como segunda língua. Aliás, a etnia, desculpa, voltando aqui, da qual nós mais recebemos alunos atualmente. Aí estão elencadas algumas dificuldades de adaptação para a permanência dos estudantes indígenas que nós observamos desde a entrada deles em 2018. Então, por exemplo, a localização espacial. Obviamente, vocês sabem, a maioria desses estudantes vem da região norte do Brasil. Citei aqui hoje de manhã a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais indígena do Brasil, quiçá do mundo, porque tem 24 etnias diferentes e pessoas que falam 23 línguas diferentes em um único município. Acho que é importante frisar isso. Então, em São Gabriel da Cachoeira fica a muitos quilômetros de Manaus, que é a capital do Amazonas, que, por sua vez, fica a mais de 3.000 quilômetros de distância da gente. Falar de um país de dimensão continental e dada a dificuldade, né, de deslocamento. Então, obviamente, isso é importante contextualizar. Um aluno indígena que vem fazer um curso de graduação, ele tem que estar muito certo, a comunidade na qual ele vive, que ele vai cursar uma graduação e que ele vai ter que ficar lá na universidade pelo menos 4 anos. Não é fácil para um aluno que vem de uma cultura completamente diferente, ter que deixar a sua comunidade e vir para um centro urbano, para uma universidade estudar. Então, como é que a gente lida com isso, essa questão da localização espacial? Então, não dá para ele vir e ficar um tempo na Unicamp e querer voltar. Isso não, né? Então, a questão também da alimentação, a organização do tempo. Essa questão da organização do tempo é uma coisa interessante e ela é muito cultural. A ideia de que a forma como a gente pensa o tempo, ela é uma forma ocidentalizada. E quando a gente olha para muitos alunos indígenas, e é uma experiência que eu acho que é interessante, a gente vem vivenciando isso, né? A experiência deles com o tempo é muito diferente da nossa. E conforme a gente vai conversando com eles, essa coisa da própria organização, e aí bem falando de forma bem específica, por exemplo, em relação a cursar as disciplinas da graduação, é uma coisa, eles veem o tempo de uma maneira muito mais fluida do que nós, em geral. Então, como é que eu organizo o tempo em função... Quer dizer, ele tem que, obviamente, se adaptar a essa realidade da universidade,
mas tem que também haver, de alguma forma, uma adaptação da universidade a eles. Não pode ser um movimento só de um lado, porque senão ele vai, obviamente, encontrar uma certa dificuldade, né? Adaptação às tecnologias da informação da universidade, né? Há uma dificuldade deles em relação a um pouco aí a questão do uso da internet, por exemplo. Todo o nosso processo, desde que o aluno faz o vestibular, a inscrição já no vestibular, ela é online, né? Então, todo o processo, né? O processo de matrícula, de inclusão nas disciplinas, tudo isso é algo complexo para eles, né? Porque envolve tecnologias com as quais eles não estão, em geral, acostumados. Uns estão mais acostumados do que outros, enfim, mas, em geral, eles não estão acostumados, né? E, obviamente, há uma certa defasagem com relação aos conteúdos básicos necessários para a realização de disciplinas, principalmente matemática. Então, acho que vocês devem... Quem aqui é da área de matemática deve saber, por exemplo, quando eles vão fazer a disciplina de cálculo. Cálculo já é uma disciplina complicada para os nossos alunos de graduação. Ela tem um alto índice de reprovação, no mínimo 50%. Quer dizer, para os nossos alunos indígenas que nunca viram cálculo, estudar derivada, limite, enfim, é algo extremamente novo para eles. E aí a gente notou isso. A matemática tem sido uma... Mas também aí entra a questão da língua, porque o ensino de matemática necessariamente envolve a língua portuguesa, e muitos têm a língua portuguesa como segunda, terceira língua, né? Enfim, então o uso que eles fazem muitas vezes da língua portuguesa é num contexto específico, né? Então há uma necessidade de adaptação, que é o próximo item, esse estranhamento em relação ao uso formal da língua portuguesa, porque há um discurso acadêmico. Então, há gêneros na esfera acadêmica, por exemplo, tanto gêneros orais, por exemplo, fazer uma apresentação oral, como eu estou fazendo agora aqui para vocês, né, que envolvem certos recursos de fala, quanto gêneros escritos, por exemplo, uma resenha acadêmica, um resumo acadêmico, que elementos que eu devo escolher. E, ainda que eles estejam familiarizados com a língua portuguesa em determinados contextos, quando você entra nesse contexto, com esse discurso acadêmico, a dificuldade é grande. E a gente viu todos esses problemas. Então, como é que a gente lida com isso? Então, inicialmente foi criado esse programa de 6 meses, em que a gente tentava sanar problemas de matemática e língua portuguesa, mas eles tinham que fazer isso junto com as disciplinas, o que definitivamente não deu certo, né? Mas é importante, eu falo que as experiências que a gente faz piloto, elas são muito importantes, nem que seja para a gente ver que não deu certo. E o que não deu certo? É importante a gente fazer uma autoavaliação e poder corrigir, né? E aí, por exemplo, para resolver a questão financeira e pedagógica, o que a gente tentou? Bom, primeiro, foram necessários criar vagas na moradia estudantil. Nós temos vagas hoje exclusivas para a moradia estudantil, que não atendem totalmente a demanda, mas atendem a uma parte desses alunos indígenas. Para aqueles que não são contemplados com a moradia estudantil, nós temos bolsas sociais, são bolsas auxílio alimentação e transporte, bolsa auxílio social. Eles ganham um valor inicial, que a gente chama de auxílio instalação, em que eles chegam, eles tentam para se instalarem, enfim, um valor único. Depois tem o valor mensal que eles ganham, para aqueles que não têm a moradia. Então, isso do ponto de vista financeiro foi importante para garantir o almoço e o jantar. Eles têm 3 refeições diárias, não só eles, todos os nossos alunos de graduação, no que a gente chama de bandejão, que é o restaurante universitário, e com um preço bastante acessível, né? E que são medidas que foram, obviamente, importantes. E aí a gente tem também, do ponto de vista pedagógico, né, que aí foi criado o Programa Formativo Intercultural, né, que é o que eu estou falando aí. O que é, afinal de contas, então, esse programa? Sem mais delongas, mas tudo isso era necessário para situar o que é esse programa. Então, ele é um curso sequencial, superior, ele tem um caráter de nível superior, de complementação de estudos. Ele é destinado exclusivamente aos estudantes que ingressam por meio do vestibular indígena. Então, eles ingressam, fazem o vestibular. Os aprovados no vestibular, eles cursam esse programa que tem duração de 1 ano, né, 2 semestres,
sendo ministrado em período integral. Eles têm o período aí integral, nos 2 semestres de ingresso na Unicamp seguinte, por meio de um conjunto de disciplinas obrigatórias que envolvem, composto por um núcleo comum e um núcleo específico de disciplinas que englobam áreas de ciências biológicas e profissões da saúde, ciências exatas, tecnológicas e da terra, ciências humanas e artes. Então, eles ainda não ingressam nos cursos de graduação. Eles ingressam nesse programa, eles fazem um programa, cursam exclusivamente essas disciplinas em período integral durante 1 ano, eles garantem a vaga, porque essa era uma questão também de garantir a vaga, porque eles não queriam, é diferente de um programa nosso em que eles escolhem depois o curso que vão ingressar. Aqui eles queriam garantir antes, porque eles vêm de longe, eles dizem, olha, mas eu escolho engenharia de alimentos, e aí depois eu não consigo entrar em engenharia de alimentos. Eu vim de longe, mas eu vim para estudar engenharia de alimentos. Eventualmente ele pode querer mudar de curso, mas pelo menos a gente garante que aquele curso que ele escolheu inicialmente no vestibular, ele vai cursar quando ele terminar o programa, né? E quais são os objetivos desse programa? Então, primeiro é tornar a permanência desses alunos indígenas na Unicamp um processo mais acolhedor. Acho que isso é importante, tentando aí aprimorar, né, o seu acompanhamento. Então, há todo um acompanhamento, inclusive esse acompanhamento que tenta potencializar esse sucesso acadêmico dele é feito não só com os professores que oferecem o curso. Esse programa envolve também alunos de graduação e pós-graduação que ganham bolsa, e essas bolsas são para dar apoio aos alunos indígenas. Então, eles fazem um acompanhamento. Então, além das disciplinas que eles cursam nesse programa, eles têm um acompanhamento. Então, os alunos entram em contato, olha, eu estou com dificuldade nesse assunto, e aí quem tira as dúvidas são os alunos regulares que nós temos de graduação na Unicamp, que ganham bolsa exclusivamente para isso. A ideia também de fortalecer uma política acadêmica e administrativa voltada para esses alunos que ingressam via vestibular indígena, proporcionar uma formação inicial para o acolhimento de estudantes indígenas no seu primeiro ano de ingresso e trazer, um pouco isso que eu falei de manhã, para o espaço acadêmico, linguagens e conhecimentos outros e se dispor a dialogar com esses conhecimentos, aproximando saberes. Eu acho que uma abordagem intercultural ela tem que ser nessa... O que a gente tem tentado procurar é isso, né, no sentido de, olha, não de simplesmente abrir um vestibular e dizer, olha, se você for exitoso, você continua, se você for reprovado, ok, você volta para a sua comunidade. É claro que isso não garante que eles continuem nos seus cursos de graduação. Obviamente, há desistências, e o que é natural, mas a ideia de criar um ambiente acolhedor em que também a gente valoriza esses saberes que eles trazem é também parte desse programa, para que eles se sintam acolhidos, eles sintam que a cultura, os valores que eles trazem também são reconhecidos no contexto universitário. E como inclusive, disciplinas, eu vou mostrar aqui as disciplinas que fazem parte desse processo. Então, aqui um pouco do perfil de formação. Então, é complementar desse programa a formação para esses discentes ingressantes por meio do vestibular indígena, buscando preparar os estudantes para um percurso mais fluido em seus cursos específicos. Aprimorar o conhecimento técnico e científico que potencialize o domínio das habilidades de comunicação e metodológicas que fazem parte da vida acadêmica. E aí desenvolver habilidades, né, de leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos científicos em língua portuguesa. Então, por exemplo, conhecer gêneros acadêmicos, né, com os quais eles não estão acostumados. Interpretação e construção de modelos, resolução e formulação de problemas matemáticos. Pensamento crítico e analítico sobre a diversidade cultural, a organização do mundo nas suas várias expressões literárias, filosóficas, sociológicas, históricas, artísticas e estéticas. Compreensão das instituições sociais e das questões ambientais e éticas da sociedade contemporânea, que eu acho que isso traz um panorama bastante geral. E é um momento, inclusive nesses 2 pontos, tanto no pensamento crítico quanto a compreensão das instituições, é um momento em que eles trazem também o seu olhar crítico sobre essas instituições. Por exemplo, como eles, por exemplo, e a gente tem relatos disso, não são muitas vezes reconhecidos por algumas dessas instituições. Por exemplo, seja questões relacionadas à demarcação de terras, por exemplo, seja ter reconhecidos alguns de seus direitos, né? Como é que as instituições, como eles, por exemplo,
se vê em relação a essas instituições. Ampliação da compreensão e da capacidade de diálogo sobre diversos aspectos relacionados aos povos indígenas na atualidade. Estudos dos princípios da biologia funcional, estrutural, interseccionalidade e saúde. Né? Então, são algumas... O perfil da formação mais geral envolve essas questões. A gente tem, então, a gente oferece, como já falei, 130 vagas em período integral, acompanhando o número de vagas estabelecido pelo vestibular indígena, e ele é composto, então, por um núcleo comum e um núcleo específico de disciplinas. Né? As disciplinas do núcleo comum são aquelas que todos os 130 têm que cursar. Todos eles têm que cursar essas... Né? Então, as disciplinas do núcleo específico são cursadas a partir das áreas dos cursos de ingresso. Então, se ele escolheu um curso de graduação da área de saúde, ele vai cursar apenas o núcleo específico da área de saúde. Se ele escolheu da área de humanidades, ele vai cursar só da área de humanidades. Né? Aqui, então nós temos aqui uma grade curricular, só para vocês terem uma ideia o que são essas. Aqui é o núcleo comum. Então, eles têm, por exemplo, encontros... O nome da disciplina é esse, Encontros Interculturais, Povos Indígenas e a Universidade. Justamente para ter essa discussão e essa disciplina é oferecida pelo Instituto de Filosofia, por professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Essa disciplina Letramentos Acadêmicos, em que eles aprendem leitura e interpretação de textos orais, escritos, textos acadêmicos na universidade, que é inclusive oferecida pelo meu departamento. Oficinas de informação básica, lembra que eu falei que uma das dificuldades é em relação a tecnologias da informação, então, se familiarizar com as tecnologias. E aí, letramentos acadêmicos, que depende da primeira, ele tem que ter cursado a primeira, no segundo semestre para cursar. Oficina de autorregulação da aprendizagem. Lembra que eu falei sobre a questão do tempo, que a relação de lidar com o tempo é diferente? Então, aqui eles tentam aprender também uma coisa relacionada à autorregulação do tempo, né? O tempo de aprendizagem. Né? Oficinas de informática básica, que é a continuação do primeiro semestre, e uma disciplina chamada Epistemologias Interculturais. Que também avança em relação àquela primeira, do primeiro semestre. Então, essas são as disciplinas do núcleo comum que eles cursam no primeiro ano. Ainda no primeiro ano, aí eles vão escolher as disciplinas específicas de acordo com a sua área de escolha. Então, quem é da área de ciências biológicas e profissões da saúde, você tem essas disciplinas, princípios de biologia estrutural, interseccionalidade de saúde 1, princípios de biologia funcional, interseccionalidade de saúde 2. Núcleo específico de ciências exatas, tecnológicas e da Terra. Aí tem matemática básica 1, fundamentos para ciências exatas, matemática básica 2, fundamentos para geometria analítica. Aqui de ciências humanas, laboratório de leitura, produção de textos acadêmicos e prática científica das ciências humanas 1 e também de 1 e 2, né? Aqui na área de artes cênicas. A de artes cênicas é a mais geral, porque, quer dizer, ela tem, perdão, ao contrário, ela tem que ser mais específica porque os cursos são muito específicos. Então, quem é, por exemplo, de artes cênicas, vai fazer a disciplina ateliê, entrecruzamentos entre artes e humanidades, formas espetaculares e cultura popular brasileira, teatro latino-americano 1. Aí, quem é da mediologia vai fazer, olha lá, também disciplinas específicas, métodos e técnicas de pesquisa e desenvolvimento de produtos em mediologia. Quem é da dança, né, tem também ali a Dança do Brasil 1, Corpo e Contexto, Ateliê e Prática e Ensino de Dança 2. Né? Aqui também na área de música, né, a Apreciação Musical 1 e Princípios da Linguagem Musical. Quem é das artes visuais, também modelagem 1, escultura 1. Né? Bom, dito isso, eu faço aqui, então, algumas considerações sobre o programa, então, de formação indígena e o papel da língua portuguesa, acho que nesse contexto, que eu acho que, bom, primeiramente, se a diversidade, acho que coloca desafios aos processos de formação de estudantes indígenas no ensino superior, e é verdade, ela coloca, sim,
ela também tem um enorme potencial de enriquecer o ambiente e a produção de conhecimento acadêmico científico. Eu acho que a gente não pode pensar a diversidade como um problema, na medida em que ela é parte constitutiva da própria ideia de universidade. Então, ela tem que ser algo que a gente tem que pensar como parte desse processo, senão, sob pena da gente não estar entendendo o que é, de fato, uma universidade. Se ela não consegue, de alguma forma, dar conta da diversidade, ela não está cumprindo seu papel como universidade. Ela está atendendo a certos grupos e não outros. Então, ela precisa dar conta disso. Então, as formas de viver e as epistemologias que entram na universidade com os estudantes indígenas podem apresentar perspectivas inusitadas e inovadoras em relação aos padrões de conhecimento estabelecidos, sendo capazes de enriquecer a didática e os processos de observação, análise e criação científica. Isso é interessante, porque é um movimento em que, ao mesmo tempo em que a gente está ensinando, e que eles, obviamente, têm que aprender um modus operandi da universidade, ao fazer isso, nós também estamos nos reinventando, nós também estamos revendo as nossas práticas na universidade. Então, isso nos coloca certos questionamentos que até então nós não fazíamos, porque se nós tínhamos um grupo mais homogêneo, digamos assim, de estudantes, é natural que algumas questões não fossem contempladas. Mas no momento em que a gente se depara com certas questões, a gente também nos coloca sob exame, né? O nosso fazer como professores, como gestores, né? Então, o ingresso, a presença e a permanência de estudantes indígenas é um processo de aprendizagem e enriquecimento do conhecimento de mão dupla. Eu acho que é fundamental isso. Ao mesmo tempo em que permite a formação no ensino superior para os alunos indígenas, ingressantes, oferece a possibilidade de questionamento e transformação de conhecimentos e metodologias postos que nós temos hoje, que nós adotamos, né? Abrindo a possibilidade de inovações de ordem tecnológica e científica também, não apenas cultural. Então, nesse sentido, o programa de percurso formativo intercultural indígena, ele considera essa grande diversidade sociocultural e linguística, e, em particular, as especificidades inerentes aos processos de formação escolar dos estudantes indígenas. Então, quando a gente traz, por exemplo, uma disciplina chamada interculturalidade, a gente está tentando olhar para essas especificidades em relação a essa formação desses estudantes indígenas, tentando considerar seus valores, suas cosmovisões, sua maneira de ver o mundo, né? Então, o reconhecimento no contexto universitário do português indígena, nesse sentido, pode contribuir para essa desconstrução de preconceitos linguístico-culturais e fomentar um ambiente de ensino-aprendizagem universitário mais acolhedor para os nossos estudantes indígenas. A ideia de que, primeiro, desconstruir a ideia de que o português que eles trazem para o contexto universitário não é um português adequado ou um português que precisa ser necessariamente deixado de lado. Não, o que eles podem aprender, eles vão ter acesso a outras formas de construir conhecimento via língua portuguesa, mas que, de alguma forma, estabelecer uma ponte com o que eles já trazem, né? Então, nesse sentido, a língua portuguesa é também uma oportunidade de valorização do patrimônio linguístico e cultural dos povos indígenas. Então, a noção de português indígena, ela ressignifica a língua portuguesa, né? Ela procura resgatar as marcas das memórias coletivas, das lutas e das línguas ancestrais, assim como os saberes, as identidades e as cosmovisões dos povos indígenas, tentando, acho que de alguma forma, entender nessa singularidade, né, que a gente tem percebido ano após ano na universidade, como eles... É interessante como eles trazem um aprendizado e questões com as quais a gente não tinha se deparado. Essa questão do tempo, e muitas vezes a gente ouve falar disso, e quando a gente percebe esse comportamento no contexto escolar, é uma forma muito enriquecedora. Inclusive, eu acho que era importante dizer, justamente essa semana, né, aliás, para ser exato, quinta-feira, depois de amanhã, vai ocorrer lá na Unicamp um evento de celebração
porque tem um evento celebratório que é o evento da década das línguas indígenas, que foi considerado aí pela Unesco. E a gente está fazendo um evento em relação a isso, em comemoração à década das línguas indígenas, que vai ocorrer depois de amanhã. E é um evento que está sendo organizado pelos próprios coletivos indígenas da Unicamp. Sendo ali, quem está mais à frente é o coletivo indígena do Instituto de Estudos da Linguagem, que eu dirijo, mas está envolvendo outros alunos indígenas. Inclusive, quem iria fazer a abertura do evento é o cacique Raoni. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar no cacique Raoni, né? Dada aí a importância do evento, né? E várias lideranças indígenas estão envolvidos, e professores que trabalham com a temática indígena vão estar à frente desse evento. Tudo isso para mostrar que a universidade está mais atenta a isso. A Unicamp tem procurado, de alguma forma, contemplar essas questões, e esse programa ele vem no bojo dessas preocupações, uma forma de a gente trazer a diversidade para a universidade, e que isso não fique um discurso no vazio. Como disse de manhã, a ideia de que a universidade ela consiga pensar, o conceito de universidade consiga contemplar a ideia de diversidade. Então, era isso, e eu estou aberto aí a questões. Muito obrigado.